Olá, pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é livro didático, página 56, singular e plural. Hoje iremos estudar período composto por coordenação e período composto por subordinação. Eu vou deixar um vídeo explicativo, tá? Sobre esses dois períodos, tanto por coordenação como por subordinação. Só um momento. Salve galera, vamos começar mais um vídeo aí para aprender um pouquinho sobre o período composto. Queria lembrar, né, a gente vai começar a falar de orações coordenadas, orações subordinadas. Pô, você tem que dominar isso aí. Quando a gente fala em orações coordenadas, a gente vai explicar e mostrar quais são essas orações coordenadas. A gente também vai falar daquelas orações subordinadas. Lembra aquele nome horrível que a gente aprendeu quando a gente era moleque, né, quando a gente era menina, lá na nossa infância, que a tia Mafalda, a tia Gertrudes explicou? Pô, oração coordenada, assindética, sindética. Ó, a gente já tem um preconceito desde lá da nossa infância, da nossa alfabetização, sobre ser um tema super difícil, sobre ser um tema que a gente não tem, talvez, tanto domínio para se falar. Ó, aqui no Trilhante a gente vai tentar desmembrar tudo isso e tentar facilitar para você, para sua escrita, para sua coesão textual, mas principalmente para os nossos concursos, né, para nossas provas, para mostrar que isso aí é totalmente possível e que não é um bicho de sete cabeças. Vamos começar? Ó, a gente vai começar falando da diferença entre coordenação e subordinação. Eu queria lembrar com você, quando a gente fala em oração, sempre tem que ter verbo. O sentido de falar de uma oração é ter verbo. Se tiver verbo, nós estamos falando em oração. Quando a gente fala em oração coordenada e oração subordinada, aí que entra uma diferenciação semântica. O que eu quero dizer com isso? Uma diferenciação de sentido. Então vamos lembrar, eu falo em oração, tem que ter verbo. Vini, mas o que será que é um período então? Um período vai ser da letra maiúscula até um ponto final. E dentro desse período tem que ter pelo menos um verbo. Portanto, período, letra maiúscula até o ponto final. Se tiver um verbo, vai ser período, tem sentido completo. Isso é a explicação da linguística. O que eu queria que você guardasse? Ó, vamos ver se dentro dessa estrutura, da letra maiúscula até o ponto final, se tiver um verbo, tá tudo certo. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo? A menina comprou chocolate. Ó, comprar é uma ação, comprar é um verbo. Então a gente tem sentido completo, legal, e tem um verbo caracteriza período. Legal? Ó, o período que tem um verbo eu vou chamar simples assim. Período simples, período com um verbo só. Não tem muito o que se fazer, galera. Num período simples, a gente analisa um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo do sujeito, todos aqueles nomes que causam um pouco de medo, mas que a gente consegue dominar. Período simples, período com um verbo só. Quando a gente fala num período composto, pelo menos é um período com, composto, dois ou mais verbos. Aí no período composto, a gente vai falar no período composto por subordinação ou por coordenação. Vamos dar uma olhada no nosso segundo exemplo? Quando a gente fala assim, saímos de manhã e voltamos à noite. Sei lá, saímos de manhã e voltamos à noite, saímos um verbo, voltar outro verbo, a gente tem dois verbos. Portanto, a gente tem dois períodos, justamente. Se a gente tem dois períodos, não é mais um período simples, né, galera? É um período composto, porque a gente tem dois verbos. Qual que é a ideia de a gente falar desse período composto? É te mostrar que quando a gente fala saímos de manhã, legal, você aí que está me ouvindo, você consegue entender. E se eu falo assim, ó, voltamos à noite? Também você consegue entender. São orações independentes. Por isso que a gente vai chamar período composto, dois ou mais verbos, mas por coordenação. As duas orações você consegue entender. E aí, no nosso terceiro exemplo, a gente já tem uma diferença, né? Se eu falo assim, ó, não fui à aula porque estava doente. Quando eu falo não fui à aula, eu estava doente, esse estar doente, a gente não entende se a gente não falar por que na realidade eu não fui à aula. Eu ligo esse não ir à aula com esse porque estava doente. Ó, se eu chego e falo assim, não fui à aula, você entende? Entende. Mas e se eu falo assim, ó, eu estava doente? Esse estar doente, se eu chego e falo do nada, você não consegue entender. Então, sempre eu tenho que pensar, eu tenho verbo? Tenho, o verbo ir. Não fui à aula. Eu tenho outro verbo, estar doente.
Esse porquê estava doente a gente não entende se eu não vincular a outra oração. Portanto, uma oração, porque estava doente, se subordina à nossa primeira oração. Não foi aula. Por isso é um período composto, eu tenho dois verbos. E é composto por subordinação, porque obrigatoriamente eu não consigo entender se eu chegar e não tiver uma oração principal, que é não ir à aula. O nosso quarto exemplo, e não menos importante, são construções que a gente faz dentro do nosso texto dissertativo, dentro dos nossos artigos científicos, quando na verdade a gente constrói um texto com coordenação e com subordinação, períodos que tem os dois. Então vamos dar uma olhada. Fui à escola, busquei minha irmã, estava esperando. Quando eu falo não fui à escola, se eu só falo isso, não fui à escola, você entende? Entende. Se eu falo assim, busquei minha irmã, você também consegue entender. Mas se eu chego do nada e te falo, ela estava esperando. Na verdade fica meio estranho, né? Que estava esperando, quem que será que estava esperando? Será que é ela? Será que é ele? É, na real, uma oração perdida, né, galera? É uma estrutura perdida. Período composto, a gente tem três verbos. Vamos dar uma olhada? Fui à escola, o verbo ir, fui. Busquei, o verbo buscar. E o estar, né? Que é o estava. Três verbos, a gente tem um período composto. Eu falo o período composto no fui à escola, busquei minha irmã, período composto por coordenação. As duas orações, os dois verbos, você vai entender. E a última estrutura é que estava esperando. Essa estrutura não é mais coordenada, ela passa a ser subordinada. Todos os nossos textos são assim, estruturas com coordenação e subordinação. A gente subordina uma ideia a outra oração, a outra estrutura. Por mais que seja difícil, galera, a gente perceber que é um período composto porque tem mais de um verbo, é coordenada porque as duas primeiras a gente entende e é subordinado porque fica vinculado à segunda oração. A última oração fica vinculada à segunda. Portanto, galera, a gente tem que ver que agora o nosso estudo vai ser passo a passo. Primeiro as coordenadas, depois as subordinadas, para a gente conseguir assimilar tudo isso aí. Beleza? Galera, a gente agradece mais uma vez. Valeu. Pessoal, após o vídeo, vocês irão ler a fábula. A fábula é o parto da montanha. Leiam. No final tem a moral da história. Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. Logo abaixo está a referência do texto, da fábula. E vocês irão responder a primeira questão. Qual o sentido literal do substantivo parto? E por que foi utilizado no título? Qual a frase da fábula podemos relacionar esse substantivo? Qual o sentido literal do substantivo parto? Então, corre lá no dicionário para ver o significado. Quando eu falo sentido literal, é o sentido dicionarizado. Por que foi utilizado no título? Porque a montanha começou a fazer um barulho muito forte, que foi aumentando cada vez mais, né? O que fez que todas as pessoas acreditassem que aconteceria algo tão grande quanto o som ouvido. E qual foi a frase? Vocês irão agora para o texto pegar a frase da fábula, onde podemos relacionar esse substantivo. Segunda questão, a ideia do parto da montanha combina com a natureza fantasiosa das fábulas? Sim, né? Pois se trata de um ser inanimado com um comportamento de seres vivos. Terceira questão, dê exemplo de uma situação em que a moral da fábula poderia ser aplicada. É uma resposta pessoal, tá? Na segunda questão, no período a seguir há um verbo e uma locução verbal e, portanto, duas orações. Então, aqui, pessoal, é duas orações. Ela já está separada, tá? Alguns diziam, primeira oração, que o mundo ia acabar. Segunda oração. Na questão A, leia apenas a oração 1. Ela apresenta sentido completo? Essa oração 1 aqui apresenta sentido completo? Alguns diziam, dá para entender? Não, né? Então, ela não
tem sentido completo. Agora, leia somente a oração 2. O sentido dessa oração está claro ou ela depende da primeira oração para fazer sentido? Olha a segunda oração. Que o mundo ia acabar. Tem sentido claro? Que o mundo ia acabar. Por que o mundo ia acabar? Não tem sentido claro. Então, ela depende da primeira para dar sentido. Letra C. Qual é o papel da palavra destacada na segunda oração? Copie no caderno a frase que responde adequadamente a essa pergunta. Ela serve, para ligar a oração 1 e a oração 2, de forma a relacionar uma com a outra. A palavra em destaque, pessoal, é esse quezinho aqui. Ela liga as duas orações. Terceira questão. Agora, observe este outro período. Esse período, ele já vem com 3 orações. Os dias foram passando, as semanas foram passando. E o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Então, aqui é uma oração, 2 orações, 3 orações. E o que está ligando a terceira da segunda é essa conjunção aqui, ó, o ezinho, tá? Letra A. A oração 1. Os dias foram passando. Tem sentido por si só? Tem. Os dias foram passando. Dá para entender, né? Que os dias eles foram passando. Letra B. É possível compreender as orações 2 e 3 de forma isolada? Também, né? Ó, as semanas foram passando e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Sim, também. Letra C. Há alguma palavra que liga as orações 1 e 2 e as orações 2 e 3? Na 1 e 2 não tem nenhuma palavra que liga nenhuma conjunção integrante, né? Que seria o que ou se. Agora, já na oração 2 e 3, tem sim. Tem essa conjunção aqui, ó, a conjunção aditiva, o ezinho, que ele está ligando a segunda oração à terceira. Aí, logo abaixo, aqui, vem a definição, do período composto por coordenação e período composto por subordinação. Leiam os exemplos, tá? O que tem aqui tem também no vídeo que eu deixei no início. Após a leitura, vocês irão responder a questão 4. Em cima tem aqui: veja algumas conjunções e locuções conjuntivas, 2 ou mais palavras juntas, que equivalem a conjunções. Então, aqui tem algumas conjunções, ó, mas, e, porém, porque, ou, portanto, se, ora, logo, pois, apesar, como, entretanto, nem. Essas palavrinhas aqui são chamadas de conjunções e elas servem para ligar as orações, tanto coordenadas como subordinadas. Aí vem a quarta questão. Volte às frases analisadas nos exercícios 1 e 2. Qual delas é um período composto por coordenação? A frase da atividade 2, é um período composto por coordenação. E letra B, qual dessas frases é formada por um período composto por subordinação? A frase da atividade 1. Então, pessoal, eu estarei à disposição, tá? Até 11h30 para qualquer dúvida.
Tchau, tchau e até a próxima aula.